pessoais, né? Porque quando você vai para a Europa, você tem uma nova vida, você tem uma cultura diferente, uma língua diferente. Você lidar com pessoas de todas as partes do mundo, porque a maioria dos clubes hoje você tem vários jogadores, então você tem gente da África, tem gente da Europa, você tem gente, por exemplo, Inglaterra, Espanha, Itália, aí você tem Camarões, Gana, tudo no mesmo ambiente, então você tem que se adaptar com todas essas culturas diferentes, e o que é muito complicado, porque, por favor, as pessoas não me entendam mal, eu estou falando por termos de experiência e que a gente tem que tomar um cuidado com isso. A mentalidade dos africanos ela é totalmente diferente da mentalidade do pessoal europeus. Da Europa, da Itália, da Alemanha. Eu falo isso que você jogou lá, você sabe. Eu estou falando porque a experiência própria, entendeu? Sim. Então, você tem que saber se ajustar a todas essas situações. Você tem o preconceito, não pela cor, às vezes, mas por você ser estrangeiro. Tem tudo isso. Tem todas essas formas que você precisa de tal maneira saber lidar com isso. De avaliar, né? E de avaliar. E pela raça, pela cor também. Estou falando pela cor, nem sempre pela cor, mas pelo fato de você ser estrangeiro. Tem todas essas situações que muitas vezes você precisa evoluir como ser humano para você também poder jogar bem. Sim. Porque isso pode te incomodar. Então, tem cabeças, tem pessoas jogadores que querem e sentem a falta. Opa, peraí, eu preciso desse calor humano, eu preciso estar disputando títulos, eu preciso jogar sempre. Independente do clube, eu preciso jogar sempre. Aí é o cara que não consegue dar certo no Olympique de Marseille, ou na Fiorentina, ou na Roma, ou no Bayern de Munique, e fala assim, ô Atalanta, bate a porta aí, tô chegando. Aí tem o cara que aceita esses desafios. Tem um detalhe aí, né? Faz parte em relação ao que o Zé falou também, William. Inegavelmente, se o Gerson estivesse jogando no Olympique de Marseille agora, fosse um titular do time, talvez ele não voltasse. Não tem como a gente não contar a história da volta dele sem lembrar do momento que ele atravessa o Olympique. Eu acho que você tocou num ponto importante. Claro. Se o cara fosse titular... Será que ele voltaria a essa altura? E, por favor, entendam, não é demérito do Flamengo. Não é isso, é a carreira dele. Palmeiras, Flamengo, Atlético, qualquer um que fosse. Se o cara fosse titular... Concordo com você, Prates. Se ele fosse titular no Olympique, tranquilo, sim, vai mexer jogando, e tal, jogando e tal, indo bem, não sei se ele voltaria. Futebol não é uma coisa... Essa é uma questão. Assim, primeiro, sorte do Flamengo. Claro. Sim, eu acho que a tendência, até o momento, até hoje, dia 6 de janeiro, para mim, é a contratação que tende a render mais dentro de campo de todos os clubes do futebol brasileiro até o momento. Das que foram feitas até agora. Eu acho que ele vai arrebentar. Acho que a principal contratação, a maior, obviamente, é a do Suárez, pelo nome do jogador, pela história do jogador. Na prática, quando a gente olhar o campo, eu acho que o Gerson será a principal contratação da temporada do futebol brasileiro, das que foram feitas, repito, até hoje. Segundo ponto, ele morou em duas cidades em que não dá para ter problema de adaptação. Quando a gente pensa em como é o Rio de Janeiro, obviamente o Rio de Janeiro é uma cidade que tem suas características, uma cidade onde tem muita festa, muita coisa na rua, e tem a praia que é essencial e tudo mais, e a praia é linda e tem uma cultura muito forte. Mas Roma e Marseille são cidades extremamente festivas também, de gente que recebe com muito calor humano, uma cidade de uma festa enorme. Conhece tudo. O melhor paella que eu comi na minha vida foi em Marselha, não foi na Esprota. É brincadeira. E a torcida do... Se você fosse pegar uma torcida, é que não tem igual, mas se você pegar uma torcida e falar sobre fanatismo na França, para comparar com a do Flamengo, a do Marseille. Com a do PSG. A do PSG é uma torcida muito fanática. A da Roma também é bem quente. Também a da Roma também é bem quente. É que eu nunca vi um jogo da Roma, assim. Marseille, assim, o lugar que tem mais cultura de futebol, a cidade francesa, é Marseille, porque Paris é muito diverso. A torcida do Paris é muito fanática também. Canta o jogo inteiro, é uma torcida que apoia demais. Porém, Marseille tem cultura de futebol há muito tempo. Vai lembrar que é o único time francês que tem um título de Liga dos Campeões em 93. É o que a gente fala, o Olympique de Marseille, ele é maior... Historicamente, ele é maior que o PSG. Historicamente, ele é maior que o PSG. Historicamente, ele é maior que o PSG. O PSG hoje tem mais dinheiro, tem mais investimento, tudo. Mas o Olympique de Marseille, você fala, quem é o maior da França? Ele é o maior clube da França, historicamente. O maior clube da França. Se for traçar, acabou o futebol hoje... Abel Braga assina essa frase. Encerramos o futebol hoje, vamos contar a história do futebol francês. Qual é a maior equipe? É o Marseille. É o Marseille. Quem sabe o Paris Saint-Germain um dia ultrapasse conseguindo coisas dentro de campo. E uma coisa muito curiosa é que se você olhar o Marseille jogar, se você botar o Marseille para jogar com o Flamengo, não dá para dizer
que o Marseille é favorito. Não. O jogo é... Não. O jogo é até, acho que é até um pouco favorável ao Flamengo, tá? Com todas as questões do campo, etc. Porém... Ô, Birner, se o Flamengo jogasse o Campeonato Francês, ele era vice. Talvez só ficasse atrás do Paris Saint-Germain. Grandes chances. Grandes chances. E não sei também, o Paris Saint-Germain nas tropicadas dele aí, às vezes, dando umas titubeadas que já deu. É que o tipo de jogo é muito diferente. Na verdade, o Campeonato Francês hoje, com exceção do PSG, os jogadores fazem um estágio para poderem atuar na Premier League. Porque é um jogo muito forte, de contato físico, muito forte, muito brusco, a arbitragem deixa o jogo correr. É um jogo bastante físico, um jogo muito tático e com velocidade. Então, os próprios clubes da Premier League olham para a França como se fosse ali, opa, estamos, entre aspas, fazendo um trainee para ver quem eu posso buscar para a Premier League, que é o principal campeonato do mundo. Então, o tipo de jogo, mesmo o Gerson sendo um cara forte e tal, não é exatamente o melhor tipo de jogo para o Gerson, que é um jogo mais propositivo dele, com a bola, de deslocamentos, mudando de posições, aparecendo como volante, como meia, entrando na área. Então, o tipo de jogo não favorece muito o Gerson. Por exemplo, o Gerson, acho eu, vou dar um exemplo, numa liga tecnicamente bem melhor que a francesa, a espanhola, a liga. Eu acho que ele conseguiria ter mais destaque. Pelo tipo de jogo. Não acho que chegaria no Real Madrid, no Barcelona. Mas ele conseguiu ter algum destaque com o Sampaoli. Oi? Mas ele conseguiu ter algum destaque com o Sampaoli. Teve eu acho que também tem um peso. Então, você não precisa nem trocar de liga. Ele chegou aí bem na Liga Francesa. Isso é uma coisa que chama atenção. A passagem do Gerson pela Europa até agora, o momento de destaque dele foi com alguém que o conhecia. Que o conhecia assim, enfrentou em outro país. Opa, como que ele é? Muito técnico, passa muito bem. O jogador, quando tem a bola, determina o ritmo do jogo. Não é de que toda hora, não é de que toda hora tem que correr atrás para pressionar, para roubar a bola. Gosta de um time que tem a bola, porque aí ele realmente consegue cadenciar e levar o jogo muito da maneira dele. Essa tela aí para te ajudar. Na Roma, 42 jogos, na Fiorentina, 40, no Olympique, 61. A melhor passagem dele foi pelo Olympique de Marseille. Exatamente, como titular. E bom pontual, o Flamengo pagou menos para a volta dele do que o Olympique e pagou para tirá-lo do Flamengo. Que também tem que entrar nessa história, William. Em relação ao momento que ele sai da França agora, é o momento que ele estava sem jogar. Tudo bem que o Marcelo não pagou tudo ao Flamengo, vai ser diluído aí esse valor que faltava pagar. Agora, para tirá-lo do Flamengo, 25 milhões de euros. Para voltar ao Flamengo, 16 milhões de euros. Há 9 milhões de euros de diferença do que o Olympique de Marseille pagou para tirá-los do Brasil. Eu tô te falando que o Flamengo fez um baita negócio. Fez um baita negócio. O Flamengo vendeu por 25, recomprou por 16. É que não, ainda tinha uma parte da dívida lá. A gente está tentando, eu acho que me parece, para definir assim, como a gente definiria o Gerson na passagem dele pelo futebol francês? O Gerson foi o seguinte, não foi decepcionante. Mas sai desvalorizado. Não foi um fracasso, também acho que não foi. Sai desvalorizado. Uma passagem razoável. Um bom termômetro é a seleção brasileira. O Gerson, quando o Tite tinha dificuldade para convocar muitos jogadores do Flamengo, ele só convocava 2. Por isso que ele não levou o Gerson muitas vezes. Ele tinha outros jogadores na defesa, no ataque para levar. O Gerson do Flamengo estava totalmente mais do que no radar do Tite. Ele estava muito cotado para jogar a Copa do Mundo. 2019, então, era quase que uma unanimidade no país, pela bola que ele estava jogando. Ele foi um dos grandes jogadores do Brasil em 2019. O Gerson está nessa meiuca aí. A ida dele para a Europa acabou com a chance dele na seleção brasileira. Ele acabou indo para a Copa do Mundo. Então, o Tite, comissão técnica, dizendo que tudo que o Tite faz é certo, é correto. Por que a ida dele para a Europa acabou? Porque acabou Porque ele não evoluiu. Se ele tivesse tido um salto, uma grande performance... Podia ser mesmo no próprio Olympique e tal, ou de repente para outra liga. Ele vaga para o Bruno Guimarães e para o Fred, para ser bem direto. Jogadores que foram para a Europa, Bruno Guimarães, por exemplo, curioso, e que aconteceram muito positivamente. Mas aí também, nessa temporada para ir para a Copa, o Fred não estava bem no clube dele. Então, essa é uma boa discussão. Eu não estou falando que eu não estou assinando aqui. Aliás, pouca gente critica tanto o Tite quanto eu. O Coutinho também já tinha entrado num período de baixa no Aston Villa, aí se machucou, por isso não foi. Senão talvez tivesse ido também. Então, mas assim, aqui o barulho que tinha do Gerson no Flamengo, mídia, torcida em geral, opinião pública, o Gerson iria para a Copa. O Gerson seria muito potencialmente mais um jogador na Copa que atua no futebol brasileiro. A passagem dele eu acho que sim. Ele mantendo o nível que ele tinha naquele Flamengo, sendo o destaque do time... Será? Eu acho que sim. Da forma como o Tite olhava para o futebol brasileiro, ele não olhava para o Dudu, o que o Dudu fazia no Palmeiras. Mas eu acho que a chance era... Por exemplo, o Pedro, o Tite elogiou. Sim. E chamou, depois ele se machucou e acabou indo pra Copa, na reta final. Muita gente falava, o Pedro tá fora da Copa, chegou no final, ele foi. Já pegou um centroavante que atua aqui, em um curto espaço de tempo que ele foi titular e correspondeu, foi pra Copa. O que eu acho do Gerson? A passagem dele foi mediana. Né? Você pode pegar no dicionário aí o que é mediano. Eu poderia citar grandes jogadores. O Sócrates foi um fracasso na Europa.
O Renato Gaúcho foi um fracasso na Europa. O Didi, quem olha os vídeos da Copa de 58, o melhor jogador da Copa de 58 não foi nem o Pelé, nem o Garrincha, foi o Didi. É uma coisa monstruosa. E o Didi não deu certo no Real Madrid. Aí você pode falar um monte de coisa. Porque o Di Stefano fez igrejinha, panelinha. Você pode falar do Gerson Guendouzi, o cara que vira e mexe no campo, você via eles tretando ali e tal. Talvez não foi a melhor das recepções, especialmente depois do São Paulo. E o São Paulo também é meio maluco, né? Ele levou o Ganso lá. Totalmente, Ganso. no Sevilha e não rolou nada. O Ganso de volante. O próprio São Paulo já meio que azedou a passagem do Ganso, outro que fracassou na Europa. Sim. E aqui no Brasil, no Fluminense, vai muito bem. São duas realidades diferentes. O Gabigol não foi bem na Europa. Eu acho que pesa muito a vontade do jogador. Você pega um Kaká que sai daqui com muita gente desconfiando, o cara vai lá com o Ancelotti vira o melhor jogador do mundo, Milan. Né? Nossa, esse cara deu certo. O Gerson, você acha que esse cara vai chegar lá, vai estourar. Às vezes ele não tá afim. Você vê na coletiva dele... Talvez ele queira ganhar campeonatos. Ele fala, claro. Queria ser titular. Talvez ele foi irônico, tá? Então, ele fala saudade do sol, saudade do churrasco, saudade de coisas que ele não pôde falar na coletiva que a gente imagina, que são sensacionais, especialmente no Rio de Janeiro. Eu morro de saudade lá também. Então, assim... Ele é 0,21. Até hoje. Aquilo que o Gerson sente saudade, você também... Também, demais. Por lá. Lá no Rio de Janeiro. É mesmo? Rio de Janeiro. Manda um coraçãozinho aí pro Rio de Janeiro. Lá, peraí. Que beleza, hein? Esse programa vai Você encontrava o Gerson nesses locais? Não encontrava muito. Até porque ele tem outro patamar, né? Como diz o Bruno Henrique, ele tá no outro patamar. Então, assim, eu acho que ele não foi para a Europa com a vontade que o Scarpa está indo agora, a vontade que o Kaká foi. Ele foi para ganhar dinheiro. Porque assim, ele foi lá, ganhou um bom dinheiro, porque cada negociação, o Zé sabe, cada negociação que você faz, você ganha um dinheirinho aqui, ganha um dinheirinho. Você imagina quando ele saiu do Flamengo, e um ano e meio a ideia dele era voltar? Eu acho que quando saiu. Não agora, agora é outra conversa. Eu acho que no coração dele, ele foi para a Europa, assim, puxa, primeira chance que der, ou alguma chancezinha, eu vou voltar porque eu sou feliz no Rio de Janeiro, no Flamengo. Adriano Imperador fez uma carreira de sucesso na Europa, ficou muito tempo, Imperador e tal. Mas chegou um momento assim, cara, eu abro mão de tudo, eu quero estar no Romário. O Romário é um grande exemplo. O Romário voltou, foi o melhor do mundo. Mas não precisava. Então, o Adriano Imperador foi sucesso na Europa, o Romário, enquanto esteve lá, foi sucesso na Europa, mas chega... Tem pessoas que, por questão pessoal, é a vontade do cara. Eu quero jogar no time que eu gosto. O que eu não entendi é o seguinte... Eu quero morar na cidade que eu gosto. Tudo bem.